para mim, o pai do direito constitucional brasileiro, José Afonso da Silva, ele determina vários tipos de interpretação, mas a que nos cabe agora são duas. A interpretação gramatical, que foi feita por ele, que é a mais falha segundo esse douto operador de direito, e a interpretação teleológica. A interpretação teleológica, ela tem que buscar a finalidade. Qual a finalidade da norma do artigo 205, se não a preservação? O que nós buscamos, se não a preservação? Houve já várias discussões. Uma certa feita eu vou falar sobre a situação, eu estou fazendo 5 minutos. Eu cheguei a discutir, eu era 7º semestre de Direito da Universidade Estadual de Santa Cruz, na qual me formei. E uma professora em que tínhamos empatia, ela gostava bastante de mim, a professora Maria Laura, professora mestre em Direito Ambiental. Chegou uma discussão quando eu falei, não, eu sou criado, meu pai é criador, fui criado dentro da cocheira e tal. Doutor, fosse no futuro, operador de direito, como é que você gosta de brilho ligado? E nós somos preservadores, doutora. Vamos fazer uma analogia, que eu acho que a senhora tem falta de critério. Todos os brasileiros analisam o galismo sem critério. Por quê? Doutora, a senhora já foi na Espanha? Já. País maravilhoso, com certeza. E as touradas, o que a senhora acha das touradas? Manifestação cultural. Puta que pariu. Ela é como meu tratador, Zezinho. Puta que pariu. Quer dizer que o galismo, que é uma atividade praticada entre dois animais, que nós damos condições iguais para eles competirem, e um ser humano dotado de intelecto, furando o animal puro, isso não é maus tratos. E o que nós praticamos é falta de critério. Então, o que estamos precisando, pessoal, o que eu falei a alguns colegas, é conhecimento. A necessidade do galista ter um conhecimento técnico e jurídico. Não precisa chegar na Constituição Federal e ler todos os artigos, que ela é extensa mesmo, maravilhosa, uma licença. Devemos conhecer os dispositivos que nos atingem. O artigo 225, o artigo 5º. Pessoal, devido processo legal, vai ler o que é devido esse processo legal. Se precisar, eu tenho meu e-mail, me mande um e-mail, vou mandar algum material. O processo, ele tem um caminho: conciliação, instrução e julgamento. Se abater os animais, como é que se aplica a penalidade antes do devido processo legal? Está pulando uma etapa, pessoal. Isso aí é um absurdo jurídico, é a maior excrescência jurídica que tem sido feita com a gente. Exatamente pela revista, a gente estava apresentando o meio ambiente, quer dizer, contra a preservação. Nós fomos naquele processo de debate. E eu falei anteriormente sobre isso, que data bem a máxima que ele havia determinado. Ele fez uma interpretação gramatical do dispositivo, só no filtrante de probabilidade, e não contemplou que a finalidade do dispositivo é a preservação, que é o que fazemos. Faltou combate, o que falta é você sentar na mesa com seus amigos, na confraternização, e defender com fundamentação. Ou seja, pessoal, está faltando conhecimento. Temos que defender nossa ideia, que o galismo é a preservação, que nós somos preservadores através do fundamento. O que foi dito? Base científica para a nossa fundamentação. Você é um leigo, eu tenho conhecimento, mínimo de conhecimento legal, e agora tenho conhecimento científico. Na discussão vou mandar para você, meu amigo, pelo seu e-mail, pelo seu WhatsApp, o que for, um trabalho científico que determina que a natureza do galo é brigar, é combater. Hoje nós temos, para mim hoje é o que é o mais importante, dado também aos colegas que estiveram aqui, mas hoje foi o mais importante para o advogado. Hoje é a base científica, matéria de defesa. Hoje nós temos um pequeno laço probatório que tende a se perpetuar. Eu falei para ele que na minha peça de resposta à acusação terá no mínimo 2 laudas fazendo alusão ao seu trabalho científico. E eu acredito que outros colegas
deve também utilizá-lo. Vamos sensibilizar o juiz, vamos sensibilizar a sociedade, vamos defender o ponto de vista, vamos, pessoal, buscar conhecimento agregado, você não perde nunca, é fantástico. Então, meus 5 minutos eu acho que já ultrapassou, né, doutor? Isso é bom, viu? E eu lembrei agora, eu estou até uma situação para explanar sobre o Juju. O Juju não está mais aqui, mas ele perguntou sobre a sanção. As sanções administrativas cíveis e penais, elas são autônomas, certo? No entanto, existe o Instituto da Questão Prejudicial, né, doutor? Esqueceram um pouco de falar sobre isso. Se no decorrer do processo penal ocorrer a extinção da punibilidade por falta de indício suficiente de autoria ou materialidade do fato, essa questão faz coisa julgada no administrativo, no civil. Então, se no processo do Juju foi constatado que não havia maus tratos, não houve materialidade. Então, meu amigo, pega aqui a coisa julgada, que é princípio constitucional, por isso que o tema será ou galismo, alguns dos princípios constitucionais, coisa julgada na seara administrativa ou na seara civil. Então, esse é o fundamento que eu acho que poderia acrescentar as falas do pessoal, e são questões pontuais. Na verdade, eu gostaria de explanar de maneira mais aprofundada no próximo simpósio. Muito obrigado a todos, pessoal. Vamos buscar conhecimento. Muito obrigado, doutor Mário. Foi uma honra ter concedido uma parte da sua. E aí, doutor, prossiga aí. Por fim, antes de eu fazer a defesa da minha tese, eu quero colocar que outro cientista que participou aqui hoje da vez, ele não usou a palavra, é o doutor Fabrício Marinho, da Federação da Amazônia. Doutor Fabrício Marinho, se encontra presente? Olha. Quero registrar também a presença do nosso amigo Jean, do Piauí. Jean também, que chegou hoje. Está dentro para agora, Jean. Beleza, meu filho. Bom, pessoal, vamos lá, meu doutor, pode prosseguir. Agora que o Milton está saindo, agora que eu vou iniciar a defesa da minha tese, eu queria dedicar a você, Milton Martins, meu herói, que se não fosse por você eu não estaria aqui hoje. E graças a Deus eu tenho tentado passar essa ideia aos meus amigos, e você foi o meu motivador maior, então eu dedico a você a minha defesa que farei agora. Na pessoa do Milton, agradeço a delegação de Montes Claros, que encontra presente aqui comigo hoje. Rodrigo, gente, pensa no guerreiro. Eu comparo o Milton aos meus canoninhos. De verdade. É de briga, olha, não tem dia, não tem noite. Eu falei, Milton, me socorre aqui. Ele chegou aqui na terça-feira e desde então ele está 24 horas no ar. É para tudo, tudo. É intelectual, é o nosso filósofo lá no grupo, é o cara que põe as coisas e as pessoas nos seus devidos lugares, sem ferir a suscetibilidade de ninguém. Milton, você tem a minha admiração e de todos. Senhores, como eu comecei a dizer antes, um grande monstro se aproxima. Para que consigamos essa vitória na batalha, essa vitória na guerra, essa frase que tem sido um jargão já no nosso grupo, nós precisamos primeiro que nos exorcizar. Olha, o pensamento positivo pode não fazer nada para nos ajudar, mas nos atrapalhar não nos atrapalha. Uma pessoa que sai desconstruindo o que foi construído aqui nesses dias, que não fizer o que nós planejamos aqui nesses dias, ela está fortalecendo os contrários e está, de certo modo, dificultando ainda mais o que acontece aqui. Olha, por ter sido um primeiro evento de uma grandiosidade tamanha, que exigia uma logística tão complicada igual se exigiu, que não tinha os recursos financeiros, tudo que foi feito à base de doações, de amor, de carinho, de doação de tempo, de doação familiar. Então, reunir essas pessoas para que pudessem debater e conversar sobre essas teses antes de serem apresentadas aqui, tudo
isso em si já é uma grande evolução do galismo. Então, ao sairmos daqui hoje, eu queria pedir aos senhores que no final levem uma mensagem de coisas positivas, levem as coisas boas, não levem pequenas coisinhas que deram errado ao longo do caminho. Quando eu venho aqui perante os senhores defender agora o meu tema, que é a cultura, eu queria dizer aos senhores o seguinte: todos, quase todos, alegaram aqui hoje, levantaram aqui hoje a fundamentação legal e constitucional do artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, que vem sendo a fundamentação legal adotada pelo ministro Celso de Mello e confirmada, ratificada pela Corte Suprema do nosso país. Através desse artigo, desse parágrafo, desse inciso, ficou fundamentada a decisão de que a lei fluminense não poderia ter efeitos no estado do Rio de Janeiro. Quando foram apreciar aquela lei, houve um momento de tensão para os ministros do Supremo. Vou dizer aos senhores por que agora, e ao final eu conto o segredo de tudo isso. Aconteceu por conta de um detalhe. O artigo 32 da Lei 9.605, que vem inviabilizando as brigas de galo no cenário nacional, é uma casa construída na areia, não tem ficas legais, não foram adotadas ali as condições básicas para se construir uma lei incriminalizadora. Explicando aqui a grosso modo, esquecendo essas autoridades em direito penal que temos aqui hoje, para que todos saiam daqui entendendo de tipo penal, porque se todos aqui hoje entenderem de tipificação penal, já teria valido a viagem dos senhores. Só essa contribuição aqui. A tipificação penal, senhores, é assim, ó. O artigo 121 do Código Penal tipifica que matar alguém é crime e que a pena atribuída a essa conduta criminosa é de 6 a 20 anos. Não está proibido matar ninguém. Está escrito lá, matar alguém. Se alguém matou, está enquadrado na conduta do artigo. Então veja, temos aqui hoje o Washington e tem eu. Eu atiro no Washington, o Washington cai morto. Eu matei alguém. Pena de 6 a 20 anos. Vocês percebem que é um tipo redondo. É um crime completo. Isso é um tipo penal. O que acontece no artigo 32 da Lei 9.605 é que criaram uma norma muito grande, quase que de linhas gerais, que inviabilizaram os maus tratos. Eu, como ambientalista, que falei para os senhores aqui hoje que nós todos somos, eu acredito, eu sou contra maltratar os animais. Só que a minha definição de maus tratos leva em consideração a natureza do animal. Se eu chegar aqui e desferir um chute contra um cachorro, eu estou maltratando o animal. É uma ação criminosa. Permitir que uma espécie pratique o que está codificado no seu gene nunca seria um maltrato, porque desta monta seria criminosa também a atividade do cavalo correr, do passarinho cantar. E a verdade é que não dá para criar leis para incriminar situações naturais. Se não, vejamos, criaríamos uma lei que impedisse terremotos no Japão. Quantas vidas salvaríamos, na verdade? Criaríamos uma lei impedindo que desastres naturais acontecessem. Mas isso aqui, senhores, não cabe ao homem. Como diria um galista, uma das maiores autoridades da Igreja Católica, São Tomás de Aquino, em sua teoria transcendental, aqui nós estudamos o direito. Lá em cima são razões divinas e superiores que fogem à nossa compreensão. Eu entendo que nesta análise biológica o galo está completamente alinhavado com as suas condições naturais. Tratando aqui agora da nossa tese, da minha saída, que eu estou tentando humildemente apresentar para a Vossa Excelência aqui hoje presente e para os demais membros, que muito me honra, temos aqui hoje a nata do galismo do Brasil. É o seguinte, senhores. Temos um direito constitucional de segunda geração que fundamenta essa casa na areia, que é o artigo 32. Quando o capitão Pedro Mendes disse aqui, olha, eu crio o galo porque eu tenho certeza e convicção que eu não estou cometendo crime nenhum. Eu brigo o galo porque eu tenho convicção que eu não estou cometendo crime nenhum. O ministro Celso de Mello concordou. Tanto ele concordou que ele precisou dizer, olha,
essa lei fluminense aí, no que diz respeito aos galos de briga aí, realmente a tipificação penal é falha. Porém, a Constituição da República, no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, declarou que é vedada crueldade contra animais. Eu vejo, claro, como o doutor disse aqui hoje, uma aberração jurídica, porque no mesmo inciso está escrito lá que tem que preservar as espécies. Se disserem, se nos acusassem de termos acelerado uma situação que aconteceria de maneira isolada na natureza, trazendo os galos do mesmo peso e permitindo que eles lutassem, nós aceleramos uma coisa que aconteceria natural na natureza. É verdade que um galo, para chegar na condição de combate que ele tem hoje, levaria, eu não posso mensurar quanto tempo, mas muito mais tempo do que o que a gente tem permitido que eles façam no tambor. Porque nós levamos em consideração o peso, a altura, uma arena adequada. Nós levamos todos esses fatores em consideração. Temos uma espora que não é contaminada, espora de plástico, também lembrou o amigo aqui, os infeccionados. Então, no pós-combate, é encaminhada a ave para o veterinário para que tome as primeiras medidas quando necessário. Tem combates que não acontecem isso. Então eu vejo que essa manifestação de cultura, ela se dá da forma a qual Deus criou. E quem não acreditar em Deus, da forma a qual a natureza criou. Negar a natureza do galo é negar a nossa própria natureza. Como explicaríamos uma cachorra, quando entra no cio, saltar um caninho para o macho cruzá-lo, sem ninguém ensinar nada para ela, para o macho cobri-lo? Como explicaríamos quando uma fêmea pare, a fêmea de coelho, por exemplo, ela para e arranca o pelo dela própria para os filhotinhos ali, ela faz o parto, limpa a placenta? Como que a gente, como um animalzinho, iria entender uma situação dessa? Sabe por que ela faz isso, pessoal? Porque ela está atendendo uma qualidade que é natural à sua espécie. Aí eu venho aqui hoje apresentar ao senhor o seguinte, agora a tese, nesse momento que ficou definido como crueldade, que rinha de galos é crueldade, o que se examina aqui? E nós temos aqui hoje na plateia um leão que tem lutado. Olha, muito me honra, meu amigo Edson Mesco, presidente da ANACOM, a qual eu sou filiado, muito me honra a sua figura combativa. Eu percebo que você, de certa forma, é um sério, é um homem que se dedica e não mede esforços. Todas as vezes que eu liguei, Edson, preciso de uma procuração, Edson, preciso de uma carta de preposição. Ó, pessoal, não demora 20 minutos para chegar. É um leão que tem que fazer. Sabe, senhores, no momento que uma pessoa tenta dizer que o galista é um criminoso, de certa forma, me causa ascos, me enoja um pouco, porque eu não aceito que um leão desse seja encarado como um criminoso. Sempre por escrito, sempre com lealdade, sempre com a entidade pública, com a entidade com o CNPJ, dando a cara a bater, sustentando que a prática que temos, nós somos preservadores, nós somos verdadeiros ambientalistas. Aí vem uma lei e decide de cima para baixo, tá certo, temos aqui uma lei que não levaram em consideração coisas principais que deveriam ser levadas, que seria um estudo óbvio da característica dessa espécie, mas bom, a lei aconteceu, tem decisões reiteradas do STF e neste ponto aqui não cabe mudá-las, porque não teríamos um remédio constitucional suficiente para atacarmos essa norma. Já gerou jurisprudência. O tribunal, de maneira monstruosa, sabe por que eu digo que é monstruosa? Porque não cabe ao STF criar a norma incriminadora. Quem deveria fazer isso? O Congresso. O Congresso cria leis. O presidente, o executivo executa. E o judiciário ele é o guardião, o STF ele é o guardião da Constituição. Ele deveria fazer com que a jurisdição, a justiça, chegasse a todos. Então, fere os freios e contrapesos o momento em que o STF começa a legislar. Porque aí o juiz é legislador, aí o juiz vira presidente, o juiz vira tudo. Mas eu não quero aqui fazer uma crítica tão ferrenha ao STF. Eu quero dizer aqui que aconteceu um erro e que erros desta monta não podem acontecer.
Então comecei a pensar comigo, olha, beleza, nós vamos sofrer. Eu estou defendendo uma coisa que eu acredito, eu estou defendendo uma coisa que eu sei, que o meu pai sabe e que eu já sabia desde quando eu comecei a criar galo. Que um galo briga por instinto. É muito óbvio a todos vocês aqui, todos vocês sabem que galo briga por instinto. Ninguém aqui nunca ensinou um galo a brigar, eu desafio alguém aqui que já ensinou um galo a brigar. Um galo briga porque o galo é de briga. Agora, comecei a pensar, bom, escuta a verdade. Temos que encontrar uma maneira agora de fazer essa verdade valer. Como fazer essa verdade valer? Ó, pessoal, é importante nesse prisma aqui. Defendemos uma coisa que acreditamos e que está a poucas horas de ser completamente dizimada. E claro que nós não vamos deixar. No momento que a gente passa para analisar esse PL, que tem causado um terror enorme para os senhores, que tão exaustivamente foi falado aqui hoje, o PL 236 de 2012, de iniciação do José Sarney, que tipifica uma conduta incriminalizadora, seus artigos 404 e 405, temos aqui uma situação grave. Ontem eu estava conversando com o capitão Pedro, ele estava até me falando, mas veja como é que esse pessoal é idiota. Eles estão criando uma lei para criminalizar a briga de galo. Basicamente, eles estão nos dando um atestado de que briga de galo não é proibido no Brasil. Senão, para que criaria uma lei? Na verdade, se já é proibido, para que criar uma lei? E o pior é que a técnica legislativa e a dosimetria dessa pena chega a ser medonha e bizarra, como o doutor Silvio Miranda disse aqui antes de mim. Por que é bizarra? Olha, se não vejamos, a pena que é atribuída é de 2 a 6 anos. De 2 a 6 anos quem praticar o crime de rinha. É isso que prescreve o artigo 405. Se o animal é gravemente ferido, acrescenta-se um terço. E se acontece a morte do animal, o dobro da massa. Que, a grosso modo, nos faz concluir que a mínima vai de 2 a 12 anos. Então, trabalhando aqui em consequências, para que vocês entendam, uma pessoa que tenha bons antecedentes criminais, uma pessoa que tenha boa conduta social, que conte com o juiz bonzinho, ela vai tomar a mínima, que é 2 anos. Sabe o que isso representa? 8 meses na tranca. Olha, que me desculpe o José Sarney, que é o autor dessa aberração jurídica aí que tenta ter vigência, mas pegar pessoas sérias, pessoas de família, pessoas que manifestam cultura e colocar no convívio com o preso, acostumado a atividades criminosas, acostumado a atividades que a própria polícia já disseram que perdeu a guerra contra o tráfico, misturar essas pessoas contra o tráfico é quase que uma tendência iminente de tentar acabar com o país. Olha, a comunidade, o Dr. Silvio trouxe um dado aqui hoje, que a comunidade carcerária do Brasil hoje é algo em torno de 750 mil presos. Isso aí, todos vocês aqui hoje estão de parabéns. Nós representamos o 3º país no mundo que mais tem presos. Olha que título legal, né? É o 3º país, a 3ª maior população carcerária do mundo. Além disso, é ultrajante estar na contramão do que acontece nos países do primeiro mundo, onde se conquistam as melhores situações de ressocialização do preso. A pior coisa, além disso tudo, é que nós só temos 300 mil vagas. Olha para vocês verem, nós não estamos dando conta de prender estupradores, ladrões, e essas pedófilos, assassinos. Nós não estamos dando conta de prender com o mínimo de dignidade nem esses verdadeiros bandidos. Agora, o que eles tentam tão apressadamente tornar um crime inamigo, uma punição similar de quem mata uma pessoa? O Dr. Silvio contou aqui também, numa palestra muito válida, que se tiver um cachorro e um menino para matar na hora de matar, na dúvida dá o tiro no menino. A pena de matar um menino vai ser menor do que de matar um cachorro. Olha que código que chega a ser uma agressão para nós. Senhores, quando eu digo isso aqui, por que eu estou dizendo isso aqui? É para dizer aos senhores que quem tenta achar que essa guerra que nós temos aqui não é uma guerra perigosa, Mas isso aqui, senhores, nós precisamos encontrar um remédio para limpar esse PLS da nossa vida.
Mas um remédio, senhores, e aqui é o ponto-chave da minha tese, um remédio não resolve. Ninguém aqui vai ficar tomando remédio o tempo todo. Hoje nós vamos tirar esse PLS. Dizem PLS, o que é um PLS? É um projeto de lei de iniciativa do Senado. Quando é iniciativa da Câmara dos Deputados, é PL. O tempo todo eles vão criar PLS. Se o deputado vê, se o senador vê que dá dinheiro, cria um PLS para avacalhar com os galistas. Se os senadores vê que dá voto, cria um PLS para avacalhar com a turma do rodeio. Se o pessoal vê que da mídia, cria um PLS. E nessa, senhores, a gente vive nessa insegurança jurídica, nessa tensão. Aí o que eu pensei? Então tá, vamos criar um jeito, então vamos tentar uma forma da gente resolver isso de uma vez por todas. E todo mundo aqui, quando voltar para casa, tem que ter essa consciência. Olha, nós estamos numa luta para resolver de uma vez por todas. Só um remédio já não funciona mais, já não serve para mim, não serve mais um remédio. Temos que ter um remédio nesse primeiro momento. Por quê? Porque nós tivemos pela primeira vez na história uma reunião desta monta para discutir como atacarmos, como nos defendermos, como rebater. E que não vimos lugar. E nesse momento eu comecei a perceber. Abri a decisão do STF no YouTube e comecei a olhar. Bom, deixa eu ver o que esse ministro fala. Porque eu sei que uma casa construída sobre areia, e uma casa construída sobre areia facilmente é desmanchada, desconstruída, destruída. Vamos destruir essa casa na areia. Olha, o ministro, no auge das suas considerações, o nosso advogado que nos defendia no momento, falou: olha, excelência, temos aqui uma norma, temos aqui um princípio que veda a crueldade, mas nós temos outro princípio aqui, de mesma monta, do mesmo tamanho, que diz que deve ser preservada as culturas. Então, temos aqui uma guerra principiológica. Dois princípios da Constituição, princípios de segunda geração, os dois dizem o mesmo, e o STF, a Corte Suprema, é convocada para decidir. É cultura ou é crueldade? Pasme, nós ainda não representamos uma cultura. É até engraçado, Darlene, mas não é cultura. Eu não sei como que isso aqui não é cultura que a gente pratica, porque nas embarcações portuguesas, tão logo Pedro Álvares Cabral atracou no Brasil, os espanhóis atracaram na América do Sul, América Central, tão logo, em qualquer almanaque de história, isso aqui é muito claro, tinham exemplares de galo do Brito. Se o Brasil tem 500 anos de história, a Embrapa disse: olha, há 500 anos atrás, quando eu digo Embrapa, eu digo na autoridade que eu amo no governo, como tão bem falou aqui hoje no Ronaldo. A Embrapa diz: então logo, olha, no ano de descobrimento do Brasil, os portugueses atracaram, o doutor Ronaldo explicou aqui com 4 aves da espécie Galus banquícola. E essa ave foi inserida à cultura, foi inserida à fauna nacional. Aqui é pacífico. Todo mundo sabe que o galo de briga é uma ave, o galo combatente é uma ave inserida à nossa cultura nacional. O doutor Anderson até falou no grupo nosso lá, no Grupo Unidos, sobre galismo, da gente usar essas expressões chulas, né? Estou indo numa briga de galo. Nós estamos indo permitir que os galos lutem, né? Nós estamos ali no combate. Nós não estamos indo na rinha, né, doutor? Nós estamos indo no clube. Nós estamos indo no clube. Aqui não tem bandido, aqui tem ambientalista. Aí, quando eu parei para avaliar essa situação aqui, o que a gente percebe em relação a isso aqui, né, das brigas de galo e dessas situações de rias e de combate? Que nós precisamos, senhores, ter uma consciência, já foi exaustivamente, apesar de já foi exaustivamente falado aqui hoje, que não tem bandido aqui. Não é? Aí vamos lá. STF decide crueldade. Nós precisamos desmitificar a crueldade. Não temos catálogo, então tá. Qual o primeiro passo, olha, senhores, que a gente precisa fazer, e aqui é a condição sine qua non, a condição fundamental. Se não fizermos isso, nenhuma das outras coisas tendem a prosperar. E eu deixo claro que essa é a minha opinião pessoal aqui, de uma pessoa que tenta defender uma tese. Nós precisamos da catalogação da nossa cultura junto ao governo federal.
Olha, quando se pretende um catálogo deste tipo, um catálogo de cultura, é um ato discricionário do Poder Executivo, que o faz através do Ministro da Cultura. Então pensamos, me perdoe as outras associações, mas porque todas as associações